quero dar as boas-vindas para toda a turma aí da Verdade e Graça no Rio de Janeiro, nossos amigos do canal Oficina da Palavra, do Seminário Betel Brasileiro, da Fabapar, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, uma live diferente, com vários participantes, para a gente poder conversar sobre projetos de acessibilidade para o surdo e a Bíblia. Muito legal, um assunto missional, muito eficaz, muito relevante, muito contemporâneo, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, né? Tempos de pandemia, tempos de isolamento social, tempos de conexão das coisas. Então, temos aí um projeto 4.0 muito atual, muito relevante. E quem vai coordenar essa live, hoje eu estou só de assistente, é a minha parceira no projeto Mãos que Ensinam, a Daniele. Prazer estar aqui com você, Daniele. Eu me sinto privilegiado, muito honrado mesmo de poder participar de um projeto tão legal como esse. Seja bem-vinda. Obrigada, Leclerc. Quero agradecer a todos que estão aqui. Na verdade, já é um sonho antigo, né, Leclerc? A gente fazer alguma coisa, idealizar alguma coisa aí, promover treinamento, curso, workshop, enfim. E agora a pandemia nos propiciou isso daí. Começamos lives no Instagram, depois veio para o Mãos que Ensinam, com essa oportunidade da gente poder, então, fazer estudo bíblico, né, para os surdos, e a gente conversando, então, veio essa ideia dessa live aqui, a gente falar sobre intenções, e depois, Leclerc, quero que você, né, nos fale sobre o Mãos que Ensinam, e até ontem na reunião com a pastora Donirã, e eu disse assim, que eu motivei só um aluno, na verdade foram dois, né, que teve comigo na faculdade, e que hoje estão aí motivados com essa intenção. Claro que o professor Leclerc, ele tem mil e um trabalho, né, envolvendo, assim, essa área da educação, e é muito bacana. Quero, nesse momento, agradecer ao Gabriel e a Andréa, que daqui a pouco vai aparecer também, né? Que vão estar, então, interpretando essa live. Aproveita aí, se você está assistindo, compartilha, né? Porque depois também o pessoal vai poder assistir, né, Leclerc? Vai ficar disponível. Você vai colocar depois lá na Oficina da Palavra, no YouTube também? Isso. Vai para o canal da Oficina da Palavra, está aparecendo aí para o pessoal ver agora. Legal. Então, lá tem vídeos, né, com acessibilidade, alguns têm intérprete, outros não, mas você pode estar aproveitando o que tem lá. Gostaria de agradecer ao pastor Estevão Bezerra, que está aqui conosco. Ele é gestor de projetos de tradução da Bíblia, diretor administrativo financeiro do IES. Falei certo, pastor? Sim, falou. IES, né? A sigla do Instituto de Expressão Surda. Pois é, a gente só sinaliza, às vezes nunca oraliza, né? E o medo de falar inglês, né, pastora Donirã? Yes! Não puxa essa história, Daniel, não puxa essa história, né? Gente, eu tô tentando me acertar aqui na centralização desse negócio, tá difícil aqui. Tá ótimo, né? Tranquilo. IES, então, Instituto Expressão Surda, né? E o pastor Estevão reside nesse momento em Anápolis, Goiás. Certo, pastor? Não, tá errado? Não, Jesus. não, tá errado. Onde que é? Na verdade, nós moramos aí em Curitiba, né? Moramos aí. Nós estamos em Anápolis, a caminho de Brasília. Entendi. Fiz uma pausa aqui. Tá certo. Então tá bom. Então tá em transição. Chegando em Brasília. Isso. Tá certo. A gente está também com o pastor Paulo Sérgio de Jesus Oliveira, que nomão, hein? O pastor Paulo é professor universitário, líder de jovens, surdos e ouvintes,
na comunidade cristã Shalom, diretor-geral do DOT, que é um outro projeto que nós vamos, então, conhecer, né? DOT Brasil. Pastora Danira, lembra como que é o inglês de DOT, inglês, não vou falar, que na sua tradução, né, do DOT, o que é? Ele tá, o pastor Paulo está fazendo ali a datilologia, né, da palavra em português, que na verdade na língua portuguesa é tradução própria dos surdos. Então, uma tradução própria da Bíblia feita pelos surdos. O pastor Paulo reside em Uberlândia, Minas Gerais, e temos também aqui o pastor Adoniran Melo, que é pastor auxiliar, seu sinal de Uberlândia, o pastor Paulo está fazendo ali. A pastora Adoniran Melo, pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Curitiba, lidera o Ministério Eficiente, que é um ministério para pessoas com deficiência, idealizador, organizador, patrocinador, enfim, da Bíblia em Libras. E vindo diretamente do interior do Pará para o mundo, né, de Tomé Açu para o mundo, e está, então, neste momento, já há muitos anos em Curitiba, né? Ficou ali no momento de transição, adaptação com o frio, agora já é um curitibano nato. Legal. E também temos o professor Leclerc, já se apresentou aí brevemente, mas também quero aproveitar e falar dele, né? Professor universitário, produtor do conteúdo do canal Oficina da Palavra, inclusive, né, do projeto Mãos que Ensinam. Foi meu aluno de Libras na Fabapar. Não sei se Leclerc se lembra, né, da sua professora. Lembro bem, depois eu quero fazer uma reclamação aqui ao vivo da professora. Olha, que oportunidade, hein? Pô, a chance que eu estava esperando. Olha só. Então, né, graduado em teologia, mas tem outras graduações aí na manga, mestre, né, um grande servo do Senhor, reside em Niterói neste momento, mas ele tá doidinho para se mudar para o Paraná, gente. Então, ele fica aí, Dani, arranja uma vaga de trabalho aí para mim. Então, gente, vocês sabem, contrata o professor Leclerc para vir trabalhar no Paraná. Não vou reclamar mais de você não, Daniela. Obrigado. Conseguiu comprar, Leclerc? Poxa! Você acha que... Ela é rápida, E, então, eu que vos falo, sou Daniele Gotardo Veloso, ministra auxiliar da PIB de Curitiba, né? O Adoniran, meu chefe. E atuo no Ministério Eficiente, coordeno o Theo Libras, mas olha só, o meu chefe fazendo a minha propaganda aí, ó, Theo Libras. O Paulo foi meu aluno no Theo Libras também, né? Que alegria! E tem auxiliado, então, nos projetos, né, nas interpretações no projeto Mãos que Ensinam. Resido em Curitiba, mas assim como o pastor Estevão, nesse momento eu estou em Sarandi, não estou em Curitiba. Estou no interior do Paraná. E esse encontro aqui, muito bacana, né? Eu estou bem feliz. E a gente vai bater, então, um papo sobre essas iniciativas cristãs que a gente tem sobre a tradução da Bíblia e projetos que promovam a educação cristã para os surdos, né? A gente sabe o quanto que ainda falta de iniciativas para que o surdo tenha acesso à Bíblia, para que o surdo tenha conhecimento da palavra de Deus. E então aqui a gente vai falar de alguns desses projetos, né? Existem, que me lembre também, a Junta de Missões Nacionais, né, também tem ali um projeto, que eu me lembro agora é só da Junta, se eu me esquecer de algum, vocês sabem de mais algum outro projeto, assim, que dê para citar?
Eu acho que só da junta mesmo, um projeto mais antigo até, que foi o da Marília Manhãs, né? Ela fez algumas cartas do Novo Testamento em língua de sinais. Inclusive, eu tenho todas elas em DVD na minha biblioteca lá em casa. Legal. O manuário também, que foi produzido, né, por eles. O que, pastor? Manuário de sinal que a sociedade, que a Junta de Missões produziu, né? O trabalho deles também. O Clamor do Silêncio, né? Clamor do Silêncio. Então, tem também o Manuário Bíblico, né? É isso que eu estou falando, exatamente. De agora. Esse é da Junta de Missões também? Tem 2, né? Tem 2, Tem esse O Clamor do Silêncio, que é mais antigo, e tem um atual agora que estão trabalhando, né? Também que é um projeto bacana, o Manuário Bíblico. Então, a gente, assim, por ficar falando de tudo que tem, a gente vai gastar, né? Bom que aqui esse stream, ele não tem limite de tempo, né, Leclerc? A gente fica, né, como no Instagram, 55 minutos lá, fechou, acaba. Esse aqui a gente pode. Pastor Estevão, explica pra gente, então, o que é o IES. Muitas línguas me fazem delirar. Português, Libras, inglês, é muita coisa. A parceria, né, que vocês têm com a Sociedade Bíblica, certo? E então, como tem sido desenvolvido esse trabalho, né? Então, o IES ele surgiu em 2007, quer dizer, ele foi oficializado em 2007, mas já existia um grupo de surdos que se sentiram desafiados em produzir alguma coisa para que eles pudessem crescer espiritualmente, juntamente com a Lois, uma intérprete de Libras, nascida e criada aqui no Brasil, filha de missionários, viveu Libras desde que nasceu. Então, junto com esse grupo, eles começaram a montar algumas partes, né, algumas histórias para traduzir para Libras. E aí, quando isso começou a tomar um corpo, a Sociedade Bíblica do Brasil já tem uma série de histórias chamadas Aventuras das Bíblias. Então, essas aventuras da Bíblia é para crianças. E aí, a Sociedade Bíblica entrou em contato com esse grupo de surdos, né, para que fosse produzido, então, essas histórias. E aí foi quando começou e startou, eu diria, o Instituto de Expressão Surda, a partir da sua oficialização. E aí a coisa começou a fluir, e dentro disso, outros projetos foram sendo agregados, né? Esse apoio inicial do Instituto de Expressão Surda teve, assim, como plataforma de base a Sociedade Internacional de Linguística, né? A CIL, que é vinculada ao Wycliffe, a Wycliffe Bible Translator, né? Nós sabemos que existem 2 Wycliffes, mas esse projeto inicial começou pela Wycliffe Bible Translator, apoiado pela CIL aqui no Brasil. Na época eu era o secretário executivo da CIL, quando esse projeto startou aqui, a gente já estava saindo para a África. E aí foi dado toda a base, depois, por 5 anos, eles começaram a andar sozinhos e começaram a produzir as histórias bíblicas dentro de um complexo maior de estrutura que está vinculado com a Aliança Global Wycliffe e a FOBAI, que é o Fórum de Agências Bíblicas que trabalham com tradução da Bíblia. Então, essas agências, elas têm os seus encontros, né, bianuais, e eles, então, estabelecem as normas, revisam as normas, os procedimentos, toda essa estrutura de tradução, e isso é quase que como se fosse uma regra universal, né, para o processo de tradução. E aí eles estabelecem isso. E, então, o IES ele foi crescendo debaixo desse grande chapéu, né? Desse grande chapéu. E aí as coisas começaram a acontecer e estão ainda andando, estão engateando. Então, o IES, ele nasceu dessa estrutura, desse apoio que foi dado inicialmente pela CIL. Hoje, eu e Glória, né, nós fazemos parte, somos membros da CIL, trabalhamos muitos anos já nessa parte de tradução bíblica, e Glória sempre trabalhou com Libras, né? Quando nós fomos em Guiné-Bissau, ela fez projetos de tradução também para a língua de sinais de Guiné-Bissau, por causa do nosso envolvimento com a CIL. E agora, depois de 22 anos, nós retornamos do campo,
achamos que íamos tirar férias. Deus falou assim, não, tem alguma coisa a mais para fazer. E aí foi quando nós fizemos novamente contato com o IES e chegamos, então, em Curitiba para dar apoio a essa instituição, né? Então, essa é o IES, o nível de parceria dela hoje, nós somos filiados à MTB, estamos já com o processo de filiação aprovado com a Aliança Global Wycliffe, a Seed Company, que é uma das organizações que também trabalha com tradução, geram esse apoio, a Sociedade Bíblica, a Deaf Bible também nos Estados Unidos, a UBS. Então, o DOR, né, que é uma das agências grandes no mundo sobre tradução da Bíblia. Então, é esse corpo que está junto com o Instituto de Expressão Surda, dando todo esse apoio, ensinando um pouquinho a gente a trabalhar, né? Então, essas são as parcerias, né? E o nosso trabalho hoje está sendo desenvolvido na complementação dessas histórias que faltam. Nós temos um acordo com a Sociedade Bíblica de 32 histórias, já produzimos 16, essas 16 já estão disponíveis no site da SBB, dividido em 4 DVDs, né? E das outras 16 que faltam, nós já temos a metade pronta, já vai ser publicada. Nós criamos, houve um vácuo sobre essa questão de publicação por conta do DVD. Hoje já não compensa, já não tem como recuperar, você queimar um DVD, né? Então está se mudando a tecnologia e a Sociedade Bíblica está se ajustando para poder fazer esse lançamento dessas histórias que estão pendentes. Então, está muito mais no dispositivo técnico dessas 8 que já estão prontas para ele do que propriamente dependendo da gente, né? Mas é esse ajuste técnico que tem que ser feito. E nós acreditamos que até o próximo ano nós vamos finalizar as 8 histórias para as crianças. Paralelo a isso, também está sendo feito um trabalho para os adultos, que são histórias bíblicas, e nelas a gente procura apresentar os princípios, os valores bíblicos. O que a história diz não é simplesmente só contar a história, né? Mas apresentar esse conteúdo, né? Sempre com um trabalho de consultores exegéticos, pessoas que estão dentro desse sentido, porque nós, como estamos afiliados a esse grande chapéu, nós precisamos respeitar todos os passos, todos os parâmetros, né? Que nasceu lá atrás, desde a época do tio Cão, dos fundadores da Wycliffe Bible Translation, né? Então, assim, em linhas gerais, é isso aí. Que legal, pastor. Pastor, Fala, Leclerc. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor. O pastor falou que o trabalho está engatinhando. Então, eu queria fazer 2 perguntas. Se realmente esses projetos de acessibilidade ainda miram um povo muito não alcançado, né, um grupo muito não alcançado, se ainda é algo muito restrito. E a outra pergunta é se a pandemia acelerou o processo tecnológico e está facilitando o desenvolvimento desses projetos. Quando a gente fala sobre o contexto de engatinhar, acredito que mais na frente nós vamos poder conversar um pouquinho mais sobre isso, é o grau de dificuldade para você fazer um trabalho de tradução da Bíblia para um contexto escrito né? Quando você vai para poder fazer isso no processo de sinalização, é outro. E quando você tem que passar isso pelos crivos exegéticos, hermenêuticos e tudo isso, você estabelecer sinais, tudo isso é um processo um pouquinho mais lento, tem a demanda. Então, eu digo que está engateando, porque nós temos algumas outras situações em que rapidamente a gente consegue resolver, outras não, por exemplo. Então, recentemente nós fizemos a consultoria da história de Êxodo, no capítulo 12. Nós levamos 3 semanas para esse processo exegético ficar concluído. A meta era 1 semana. Mas, então, o grau de dificuldade, quando eu digo engateando, é exatamente por isso, porque são processos novos, né? A língua é viva, nós estamos falando de uma cultura, e a gente tem que olhar isso de uma forma bem ampla, respeitando sempre o surdo. E até esclarecendo isso aqui, quem faz todo esse processo, a equipe é formada de surdos, né? A Glória, como facilitadora de processo de tradução, e a Lois ajudam, e o consultor exegético ajuda, mas quem discute, quem trabalha tudo isso são surdos, como nós já entendemos que isso é o padrão e como deve ser, né? Então, a questão do engatear é isso, eu trabalhando sobre a questão do nível de dificuldade. Com relação à sua segunda pergunta, eu acredito que isso vai dinamizar muito. Em que sentido? Da ampliação para esse acesso, né? Hoje, com esse evento, né, com esse marco chamado Michele Bolsonaro, todos os segmentos que nós olhamos para a mídia, você tem alguém interpretando, né?
mesmo não sendo para o surdo, mas tem, então você encontra isso. Então isso vai impulsionar até nas igrejas hoje, quando você tem o culto online, automaticamente isso já está sendo uma nova realidade. Então eu acredito que é um novo momento para nossos irmãos, para esse povo, para escolhidos de Deus também, que precisam ouvir a palavra. É um novo momento, sim, em termos de tecnologia, isso vai ampliar e ajudar muito para o crescimento e desenvolvimento da comunidade surda evangélica no Brasil e no mundo, né? Bacana. E é uma equipe restrita, né, pastor? Você está falando que a equipe é toda de surdos, né? São profissionais especializados. Uhum. Vocês têm projetos de formação para essas equipes? Sim, quando as pessoas chegam para formar a equipe, elas passam um tempo com o pessoal que foi treinado. Então, a equipe ela foi treinada em DOR. DOR é uma escola de treinamento para tradutores surdos, né? Então, tem no Quênia, aqui na América Latina, nós temos, se eu não me engano, na Nicarágua. Então, todos os componentes que foram para essa equipe, eles foram treinados por DOR. Foram para lá, receberam treinamentos, então incorporaram a equipe. Os outros que foram chegando, eles foram recebendo treinamento desses. Paralelo a isso, tanto o consultor como os facilitadores do processo também têm todo o cuidado de análise textual ou pré-textual antes de se trabalhar a questão do texto, né? Observando a parte teológica e cultural, enfim, tudo isso. Então, eles são treinados, receberam e recebem treinamento à medida que os eventos de tradução vão acontecendo. Legal, muito bom. Bacana, né? A gente poder conhecer, né, tudo isso que tem acontecido, né? Talvez algumas regiões do Brasil ainda não conhecem o projeto e saber que, então, a Sociedade Bíblica, né, tem trabalhado com relação a essa tradução. Até ano passado, na feira, na Reatec, em São Paulo, a Sociedade Bíblica tinha um stand mostrando, então, sobre como eles estão, né, também na tecnologia ali, trabalhando para a inclusão, então, da pessoa surda, né? Até que troque aí o intérprete, faça a troca aí, Leclerc. Eu queria também aproveitar, assim, o nosso garoto propaganda. Cadê o garoto propaganda do Theo Libras, por favor? Pena que você está no carro aí, pastor, né? Não dá para pedir para fazer um desfile. Um outro projeto, então, que a gente tem, não é de... Esperar aí, Andréa. Aê! Esse projeto não é de tradução bíblica, né, o Theo Libras, mas ele é um projeto que promove a educação cristã para os surdos, que tem o intuito, então, de formar líderes surdos, líderes autóctones, a palavra correta, né, que a gente usa, acho que é isso, né, que fala, na missiologia, quase, né? A gente quer falar difícil, né? Mas são um povo, então, próprio ali daquela língua, daquela cultura, e nada melhor, então, do que os próprios surdos, eles serem líderes, eles serem evangelizadores, pastores, intérpretes e tradutores da Bíblia para a sua língua, e nós precisamos, então, fazer com que esses surdos aprendam a palavra de Deus, aprendam sobre liderança, aprendam sobre missões, para que eles possam, né, conseguir desenvolver seus ministérios. Hoje, né, temos com a questão da inclusão da pessoa com deficiência no meio acadêmico, estudantil, então, o intérprete de Libras, ele é um direito do surdo, se ele for querer estudar teologia. Mas, infelizmente, ainda encontramos muitas realidades de surdos que vêm me procurar dizendo assim, Dani, então, lá, no dicionário que não ia ter intérprete. Infelizmente, isso acontece. E o surdo, não sei se o Paulo até
né, gostaria de compartilhar alguma coisa sobre isso, se conhece surdos que gostaria, às vezes, de estudar teologia, de se aprofundar nos estudos, mas acabam não tendo oportunidade. Primeiramente, o pastor Adoniran, quiser falar alguma coisa. Que eu fale atrasada primeiro. a sua imagem aí, pastor. Ele quer, mas dá para me ouvir, pelo menos? Dá para ouvir, aham. Dá para ouvir. Ele quer que eu fale primeiro, para depois, dependendo do que eu falar, ele... Paulo. É para pôr mais lenha na fogueira, pastor. Cara esperto. Eu acho que ele já te conhece bem, Adoniran, por isso que ele está fazendo isso. Então, eu quero engrossar esse caldo, então, aí com a Dani, porque realmente no Brasil, infelizmente, por exemplo, tem 2 organizações representadas somente aqui, eu sou uma igreja, né? Represento uma igreja. Então, para mim, isso é muito triste, porque eram para ter mais organizações desejosas por levar a mensagem, a palavra de Deus na língua do surdo, para o surdo, ou para a comunidade surda, que aí envolve também as pessoas ouvintes, os filhos dos surdos, os pais dos surdos, os intérpretes, que também entram na comunidade surda. A comunidade surda, ela não é só composta por surdos, eu acho que é até um erro a gente falar isso. A comunidade surda, ela é composta por todo indivíduo, toda pessoa que está convivendo ou convive com o surdo. Mas, infelizmente, isso que a Dani falou é uma grande realidade. Infelizmente, as escolas teológicas do Brasil, né, e também as organizações evangélicas brasileiras, não só as escolas teológicas, mas as organizações evangélicas brasileiras, elas pecam muito nesse sentido. Não somente da questão do surdo, como a questão da pessoa com deficiência. Ainda hoje, né, nós começarmos um projeto para pessoas com deficiência e abrirmos a Bíblia e lermos termos altamente pejorativos, como aleijado, outras questões desse tipo. Gente, isso a gente já está no século XXI, né? Por que não se pensa numa tradução mais harmoniosa, numa tradução que inclui realmente a pessoa com deficiência? Por que não se tem nos seminários, antes de chegar um surdo, o intérprete? Por que não até se usa isso como uma propaganda, até uma propaganda boa para a instituição teológica? Olha, na nossa escola teológica tem intérprete. Você que é surdo, quer participar? Venha. Você que é pessoa com deficiência, quer participar? Venha. Nossa escola teológica, ela está preocupada com você. Nossa escola teológica quer levar a mensagem de Deus para você e entende você como uma pessoa. Gente, parece absurdo até eu falar uma coisa dessa, mas na minha impressão, o que acontece é que as organizações evangélicas brasileiras, né, eu vou falar pelos evangélicos, porque nós somos evangélicos, as organizações evangélicas brasileiras não pensam na pessoa com deficiência, não pensam que eles consomem também. Então, um aluno, ele vai pagar a sua inscrição, não acha que ele é deficiente, ele não vai pagar a sua inscrição, a sua taxa, o seu curso, ele vai pagar. Então, se esse é um estímulo, pensa nele como alguém que vai consumir também a tua instituição, o ensino que você tem para oferecer. Então, não se pensa nessa questão na pessoa com deficiência, e por esse motivo, às vezes, a pessoa com deficiência vem buscar outros recursos, ou recursos onde ele vai se sentir mais acolhido, um ambiente mais acessível e tudo mais. Então, eu concordo com a Dani, eu espero que ela não seja demitida da Fabapá depois da minha fala aqui, né? Não é a Dani que está falando, tá? Diretor de outras instituições teológicas, sou eu que estou falando, tá bom? Sou eu que estou falando, não é ela. Fique bem claro.
Mas é muito importante, né, pensar no surdo, porque o que o Estevão falou, por exemplo, o surdo tem que sair do Brasil, ir lá para Costa Rica, que é onde ele vai ter um treinamento. Eles fizeram uma parceria com o Deaf Bible, vai lá para os Estados Unidos para ter um treinamento, porque no Brasil a gente não consegue oferecer um treinamento que seja de qualidade, porque as instituições teológicas, infelizmente, não estão vendo a pessoa com deficiência, nesse caso a pessoa surda, como um potencial missionário, como um potencial pastor. Para mim, é muito triste olhar para o cenário brasileiro, e eu vou falar como batista, encontrar somente 19 batistas, 19 pastores batistas, que nem são, na maioria deles, ligados à Convenção Batista Brasileira ou às suas convenções estaduais. Por quê? Porque nas convenções estaduais e brasileira não se promove o acesso para a pessoa com deficiência. Então, talvez o meu grito aqui seja um grito de alerta, seja um grito de alerta para as instituições, seja um grito de alerta para as convenções, seja um grito de alerta para as instituições que pregam a inclusão do evangelho em outros países e não olham para a inclusão do evangelho no nosso país. Então, por favor, você que está ouvindo essa live, vendo essa live, que pode fazer alguma coisa, em nome de Jesus, faça, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar e você vai poder experimentar uma mudança da história do cristianismo em todo o cenário que nós vivemos, mesmo na reforma. A reforma talvez ainda ampliou esse discurso de separação da pessoa com deficiência. Infelizmente, o discurso de Lutero era assim, o discurso de Calvino era assim, o discurso de Zwingli era muito pior. Então, nesse sentido, os reformadores não ajudaram muito. Então, você quer fazer uma reforma que reverbere na história do cristianismo, comece a pensar também na inclusão de pessoas com deficiência nas instituições teológicas, nas instituições evangélicas brasileiras. Pastor Adoniran, o senhor está falando aí, chega da coceira, da inquietação aqui. Não sabe o que faz. Bom, essa é a ideia. Essa é a ideia. Quadradinho. Então, o pessoal que está escrevendo aqui, fazendo perguntas, né? Se alguém perdeu o sono essa noite, depois de assistir essa live, ou perdeu o sono em qualquer momento, e disser assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero contribuir, qual o caminho? Dá um caminho para a gente aí que seja fácil, ou, se não for fácil, que seja um caminho concreto para que alguém que vai assistir, porque essa live vai ficar gravada no canal, possa se colocar à disposição e se formar, porque, na verdade, tudo que você falou agora tem a ver com a estrutura educacional do nosso país, não é só a teologia, né? É qualquer área. Você tem médicos que não sabem dar injeção, você tem advogados que não sabem escrever petição, você tem professores com licenciatura que não têm boa didática. A nossa estrutura educacional ela ficou anacrônica, né, cara? Ela perdeu o fio da história, tanto que a pandemia revelou todas as nossas deficiências. Então, isso é um problema sistêmico e endêmico. Então, dá para a gente um caminho. Eu acho que seria muito legal se você aproveitasse a inquietação e desse um caminho para a turma agora. Show de bola. Muito obrigado pela provocação, porque, na verdade, era onde eu queria chegar, sabe? No final, eu ia dar esse salto e essa mordida. Em todo você levantou a bola, eu cortei, cara. Exatamente. Se eu levantei a bola, obrigado que você cortou e agora eu vou bater pro gol. Bem, né, recentemente eu criei um grupo de WhatsApp que eu estou chamando de Eficiente Experience, que é, na verdade, uma forma das pessoas de outros estados, de outras igrejas, entrarem em conexão conosco e descobrir, através daquilo que nós estamos fazendo na igreja para pessoas com deficiência, e ter um contato mais próximo com toda a nossa liderança do Ministério Eficiente. Vai falar com a Dani, que fala sobre várias deficiências que têm a ver com o intelecto, né? Então, vai falar com o pastor Cleberson, que tem o know-how para ajudar pessoas
que tem a mobilidade reduzida, as deficiências motoras, vai falar com a Janete, que está lidando direto com audiodescrição, com pessoas com deficiência visual, com vários outros projetos que nós desenvolvemos como cursos para que essas pessoas entendam, por exemplo, o que é audiodescrição. Vai falar com a Sandra, que é a nossa líder ali dos intérpretes, que tem entendido isso como vocação. Liderar intérpretes é uma vocação, não é uma coisa simples de chegar, não, eu lidero vocês, é um pastoreio. Então, o que ela faz é pastorear mesmo todo esse grupo. Vai ter uma aproximação comigo, saber das ideias malucas que passam pela minha cabeça, receber conteúdo, material, vídeos e um monte de outras coisas que a gente vai colocar à disposição junto com as parcerias que nós temos. Por exemplo, agora no mês de outubro nós vamos ter um grande evento mundial que chama Global Access. A Dani já participou comigo desse evento lá nos Estados Unidos. Reuniram-se nesse evento 91 ou 97 nações diferentes. Foi uma coisa incrível. E todas as pessoas que trabalhavam com todas as igrejas e organizações que trabalhavam com pessoas com deficiência estavam ali reunidas, buscando, então, esse preparo. E ele vai acontecer online. Então, se você se conectar conosco nesse grupo do WhatsApp, o Eficiente Experience, nós vamos passar esse contato para você, as datas, tudo que você pode fazer para participar. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E toda vez que você vê uma pessoa com deficiência na rua agora, vai dar isso que o Leclerc falou aí. Você vai começar a se tremer para fazer alguma coisa, para levar o evangelho para aquela pessoa, porque impacto de consciência, né? Exatamente, a tua consciência vai te empurrar para cima daquela pessoa, porque você vai olhar assim, olha, aquela alma ali não está sendo vista. Não sei, Leclerc, se você me permite falar como eu fui chamado para esse ministério. Você quer ouvir como eu fui chamado para esse ministério? Eu quero ouvir o seu testemunho, mas antes, pelo amor de Deus, como é que eu faço para me inscrever no grupo? Fala o número agora que eu vou botar na live. Tem um monte de gente perguntando aqui, eu quero entrar no grupo, Como é que eu faço? Tem, tô vendo lá, tô lendo. O melhor caminho é você seguir a página do Ministério Eficiente no Instagram e você manda um direct ali. Você manda um direct. Então, Ministério Eficiente. Ministério Eficiente. Eficiente. Isso. Você segue no Instagram e aí você manda um direct ali. E aí, se você tem esse desejo de trabalhar com pessoas com deficiência, eu vou te adicionar nesse grupo e você já vai pegar essas informações e já vai ter acesso a esse time aí, que é um time extraordinário, que inclusive a Dani faz parte desse timão aí, desse timaço aí, que é o nosso time do Ministério Eficiente. Tem gente aqui também dizendo, Lunera, que na Faculdade de Teologia de Ijuí, no Rio Grande do Sul, tem um trabalho consistente para Libras, né? Para quem é surdo, parece que eles formam lá, tem intérprete, tem tudo. É o pastor Eduardo que coordena lá, né? Isso. Ele está, inclusive, nesse grupo aí, o Eficiente Experience, o pastor Eduardo, o pastor Dudu, está lá nesse grupo já. Legal. Sim, na verdade, a minha provocação inicial é dizendo que existe poucos, né? Existem algumas faculdades, alguns seminários, que quando o surdo chega lá e eles dão os recursos, né, necessários para que esse surdo possa estudar, como o outro aluno ouvinte. Mas ainda existem muitas outras, a maioria, que infelizmente não tem. E a gente precisa dispor isso para o país todo, ter essa consciência, ter essa sensibilização. Então, assim, promover a educação cristã para os surdos, promover um conhecimento. Um dos cursos, né, então, que a gente está citando aqui, é o Teolibras. Começou, o pastor Alex, eu vi um comentáriozinho dele aí, começou lá na AD 55, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Teolibras.
pastora Dona Irã foi lá dar uma aula e falou assim, cara, posso levar essa ideia para o Paraná, lá para a igreja? Ele falou assim, claro, meu irmão. Isso é reino de Deus, né? Legal. Isso é muito bacana. Nada de ninguém, assim, a gente vai, distribui, compartilha. Eu vi a missionária Alice ali do Espírito Santo, está assistindo, e ela falou assim, quero levar esse Teolibras para o Espírito Santo, para treinar os surdos, a comunidade surda do Espírito Santo. Então é isso, né? E a gente está nesse novo formato aí agora, pandemia, né? Tendo as aulas remotas, a gente tem surdos de vários estados do Brasil, aprendendo, né? Tendo conhecimento ali para se tornarem líderes. Na verdade, já são, em sua maioria, estão ali se desenvolvendo, se aprimorando sobre o conhecimento, então, de liderança. Um outro projeto, então, bacana, que eu gostaria que tivéssemos agora conhecimento, né, para quem ainda não sabe, já vi algumas pessoas aqui, a Vânia, Dot Brasil, alguns outros, né, e que é um projeto isso. Queria que o pastor Paulo falasse, então, o que é o Dot Brasil, como que acontece essa tradução da Bíblia em Libras, que, né, o pastor Paulo é o diretor, e como que acontece, então, esse trabalho, pastor? Explica para nós, por favor. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Professor Leclerc, Estevão, pastora Dona Irã, a Daniele, os intérpretes, Gabriel e Andréia, boa tarde a vocês. Prazer estar aqui com vocês nessa live, muito bom. Então, falando sobre o DOT, né, que é um projeto, né, de tradução da Bíblia feita pelos próprios surdos. A gente pega a Bíblia em português e transformamos, então, essa Bíblia nessa tradução em língua de sinais, para que o surdo tenha clareza da palavra de Deus. Nós começamos em 2017, no mês de julho, então, a gente se encontra e temos ali, temos, né, a parceria com o Wycliffe, o ministério, né, o Wycliffe, também o Portas Abertas, projeto Portas Abertas, para essa tradução da Bíblia. Isso é muito importante. Isso traz um valor muito grande para o conhecimento da palavra de Deus. É extremamente necessário que façamos essa tradução da Bíblia para a língua de sinais. Então, o DOT, ele tem trabalhado de uma forma muito intensa para que isso possa acontecer, para que o surdo tenha acesso total à palavra de Deus. É desafiador, é difícil, a gente se engajar com tudo isso, mas é necessário. É necessário que tenhamos esse trabalho. Esse é, então, o DOT Brasil. Nós trabalhamos, então, 2 anos, de janeiro a janeiro, e há 2 anos temos ido a Brasília. Também vão alguns ouvintes, participam lá, professores na área de teologia, professores na área de grego, aramaico, hebraico, na verdade hebraico. Esses professores estão lá nos ajudando com essa tradução. Os surdos, então, eles mesmos fazem, né, essas traduções conforme o que esses professores de grego, de hebraico passam essas informações. Qualquer dúvida, então, eles contactam os professores de teologia para ver se, daquela maneira como eles fizeram a tradução, está coerente com o que o texto bíblico, na verdade, está falando, e retornam para a língua grega,
né, e absorvendo todo esse conhecimento, o surdo, então, tem a clareza e faz a produção visual dessa porção da palavra de Deus, que ali é feito, então, o estudo hermenêutico do texto. Por exemplo, João, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3. Aí eles vão estudando esse trecho da Bíblia e fazem a gravação do que esse texto está dizendo. É feita, então, uma avaliação para ver se os surdos entenderam, as opiniões são feitos novos ajustes e uma nova gravação, então, a partir das opiniões, dos ajustes, e até, então, que o texto se torne claro. Depois, chama esses surdos que estão fora do DOT, né, desse projeto, para que haja uma nova avaliação. Esses surdos, então, da comunidade em geral, né, feito uma nova avaliação sobre essa tradução. Feito tudo isso, então, será transformado num aplicativo. Essa Bíblia em Libras será transformada num aplicativo gratuito e distribuído, então, aos surdos de todo o país. Que bacana, hein? Então, cidades pequenas, grandes cidades, metrópoles, os surdos vão poder, através do aplicativo, ter acesso à sua Bíblia em Libras. Vai ter ali a Bíblia em português e a Bíblia em Libras, nessas duas línguas, para que eles possam ter, então, o acesso. E o surdo, ele pode, se ele quiser, ler em português e ler na sua língua natural, né? Ele ter acesso, mas ter a tradução. Então, isso vai, com certeza, melhorar o conhecimento da Bíblia para o surdo. Os ouvintes, eles leem a Bíblia em português, né? E discutem sobre ela, conversam sobre ela, e os surdos não têm a Bíblia na sua língua ainda, aqui no Brasil. Então, a gente tem trabalhado muito, não é fácil, é um trabalho árduo, mas nós vamos conseguir. Nós temos conseguido até agora e creio que vamos conseguir fazer. Temos o glossário também, de conceitos bíblicos. Esse glossário, então, já temos várias palavras, vários conceitos, explicando, então, conceitos de acordo com a Bíblia, de forma, então, fidedigna ao que é, e temos trabalhado, então, corretamente. A gente evita erros, tentamos ser o mais fiéis possíveis ao que é o texto. Assim, temos trabalhado com o DOT, então. Mas, com relação a esse momento de pandemia, 5 polos, nós criamos 5 polos, então, com relação a isso. A gente tem trabalhado virtualmente nesses polos. São Paulo é um dos polos, Belo Horizonte, Brasília, em Belém do Pará. Então, nesses polos, o trabalho continua, não paramos. Temos dado sequência nas avaliações dos vídeos, por exemplo, em Brasília. O que é esse daqui? Sabe? Nós estivemos lá presencial e agora, no último encontro, né? E agora com a questão do coronavírus, então nós criamos os polos e estamos, então, trabalhando, trocando os vídeos. E, por exemplo, o glossário tem se empenhado em 4 polos, né? Mas 3 glossários estão sendo realizados e temos estudado, então, sobre a palavra, sobre o conceito que ela tem. Temos o professor, né, de teologia também empenhado nisso,
Temos em Fortaleza uma surda responsável, que tem feito, então, essa pesquisa sobre os conceitos das palavras, e daí essa tem sido a forma. No outro local, então, com o glossário, em Anápolis, a cidade de Anápolis, o surdo, então, o que ele tem feito ali com o glossário? Ele entrega, esse surdo de Anápolis, ele recebe, e ele, então, aprova se esse conceito ele está de acordo ou não. E assim é feita a gravação para ser, então, colocada nas redes sociais. Nós, do DOT, não paramos. Temos trabalhado intensamente durante esse período. E eu estou muito feliz com essa criação desses polos. Nosso trabalho tem sido com muita interação, os surdos, os intérpretes, os professores de teologia, os professores das línguas originais. É isso que temos feito. Muito bacana, né? Isso mostra, pastor Adoniran... Aproveitando, desculpa, essa troca aí para o intérprete, por favor. Tá bom. Enquanto eu troco o intérprete, eu vou fazer o comentário para os 3 pastores aí, né? Mas espera a troca aí. Tá bom. Vai entrar aqui agora. Pronto, Gabriel. Eu vou fazer a pergunta, vou fazer o meu comentário para os 3 pastores, para quem quiser falar. Tudo isso que foi dito até agora mostra a amplitude do campo, né? Tem tanta gente que acha que o trabalho é restrito, o trabalho eclesiástico, missional é restrito ao culto, né? Aos eventos nas igrejas. Nossa, mas como tem trabalho para fazer, como precisa de gente, de obreiro. Essas estruturas que vocês 3 citaram são estruturas complexas, né? Exigem muitos profissionais, não é só o surdo, não é só o intérprete, é também o teólogo, é o profissional de tecnologia, de comunicação, de design, é a pessoa que escreve, que pensa, professores, pedagogos. Ou seja, eu estou falando isso para aproveitar o comentário de vocês, para motivar o pessoal que está assistindo. Assim, tem trabalho para todo mundo, cara. Se você tem qualquer vocação, qualquer habilidade socioemocional, tecnológica, teológica, na área de educação, tem espaço para trabalhar e tem muito trabalho para fazer. Sim, temos muito trabalho para fazer. Realmente. Eu aproveito essa brecha aqui do Leclerc, no sentido de incentivar as pessoas a olharem nessa dimensão que está sendo apresentada, porque tanto expressão surda, DOT, trabalho que o Adoniran e todo o pessoal faz ali na PIB de Curitiba, tudo isso, nós precisamos entender essa retaguarda, porque tem um elemento que é fundamental, no meu ponto de vista, que afeta muito a comunidade toda envolvida, como a Adoniran falou, a comunidade surda somos todos nós que estamos envolvidos, né? É a falta de continuidade. Eu lembro no exemplo do pastor Paulo Sérgio, falando sobre seu envolvimento com a igreja, de que ele chegou, não tinha intérprete, até que ele conseguiu assimilar. Isso é só um dos detalhes que existe, né? E a gente sabe que cuidar da comunidade surda não é só a interpretação no culto, é muito mais do que isso, né? Falando sobre esse trabalho pós-culto, após o culto, né? A forma como isso precisa acontecer. Quando a gente pensa no discipulado daquele que leu a Bíblia, daquele que teve acesso à história bíblica, ou daquele que participou de um grupo, e agora você tem que discipular, você tem que construir um indivíduo cristão. Olha como a gente precisa de gente em toda essa estrutura, porque não para, a coisa continua. Então, é muito relevante, é muito importante. Fica o desafio, eu endosso aqui no sentido de entender esse desafio para a comunidade surda, o quanto que nós precisamos realmente mexer nisso, e a nossa demanda é muito maior do que a oferta de pessoas que estão dispostas a se envolver com esse trabalho, né? Legal. E um outro projeto que há, então, da tradução da Bíblia em Libras é o que o Comunicar faz, né? Que é a Bíblia em Libras, Comunicar.
Pastora Adoniran, você pode explicar para nós, então, o que é esse projeto, como que as pessoas podem ter acesso, porque já tem material também disponível para as pessoas, como que foi feita a produção e tudo mais. Legal. Bem, o projeto da Bíblia em Libras começou quando eu estava fazendo seminário, em 2003, lá no Pará, na Faculdade Batista do Equatorial, um seminário ali no norte do Brasil. Esse trabalho começou lá quando eu comecei a estudar a Bíblia e tinha um grupo de surdos que eu atendia numa comunidade, na verdade em 2 comunidades, que depois viraram 3 comunidades, depois 4 comunidades, e foi só ampliando. Nessa época não tinha muita tecnologia, por exemplo, acho que nem o YouTube ainda era tão famoso, era difícil de carregar vídeo na internet, né? A internet era discada. Eu lembro quando eu ia fazer trabalho na biblioteca do seminário, eu ficava ouvindo aquele barulho lá, aí carregava um PDF, carregava moldezinho. Isso revela a sua idade, né, pastor? Deixa eu mudar então. Não tinha internet, que fique só nisso. A internet era discada, era muito ruim. Mas eu comecei a estudar sistemas de escrita, né? Então tinha ali que estava começando a surgir o sistema de escrita em língua de sinais, o SingWrite, né? Que é hoje um pouco popular, não é tão popular assim quanto eu gostaria, mas é um pouco popular. Tem vários outros sistemas, como o SIL, que é um outro sistema de escrita, tem o SOL, que é um outro sistema de escrita em língua de sinais. Tem pelo menos uns 5 diferentes sistemas, e eu achei um que eu achei super, super pertinente, que era como eu recebia as mensagens dos meus amigos surdos. Eles escreviam como se eles estivessem fazendo sinais, então tinha ali, eu e agora casa sua. Aí eu falei, nossa, será que alguém já pesquisou sobre isso? Já escreveu alguma coisa sobre isso? E na época, a FENES estava com uma pesquisa muito bacana sobre um sistema de classificação conceitual, que eles chamavam na época, e eu cheguei nesse conteúdo, comecei a estudar esse conteúdo, comecei a pesquisar tudo que tinha sobre ele, e eu descobri que, na verdade, eles estavam traduzindo uma versão americana da Carol Payden falando sobre esse sistema de escrita que ela estava desenvolvendo ali nos Estados Unidos, na Gallaudet, para que os surdos tivessem mais facilidade, como se fosse uma ponte ao bilinguismo de verdade, né, original, tipo, o surdo migrar de uma língua para outra, mas ele não saltar, né? Ele ter uma ponte onde ele caminha. E aí eu comecei desenfreadamente a traduzir a Bíblia nesse sistema, e depois eu tive um insight de Deus assim para transformar aquilo num sistema glossa também, usando as palavras que chamassem mais atenção, que proporcionasse ao surdo aquele contato com as palavras-chave do texto. E aí fui trabalhando tudo isso. Enquanto isso, em paralelo, eu não conseguia ver, mas a tecnologia estava evoluindo, estava crescendo, as coisas estavam mudando, já dava até para fazer ligação de vídeo, gente. Então, você fazia ligação de vídeo. Então, a internet estava melhorando, a tecnologia estava melhorando. E aí, nesse período, eu me formei, vim aqui para a Primeira Igreja Batista de Curitiba, e enquanto eu estava aqui, eu comecei a ter contato com algumas ciências que eu não conhecia. Por exemplo, o design, eu estudei, cheguei a fazer curso de design, mas eu não sabia mexer no computador, então eu tive muita dificuldade. E aí, o que eu fiz? Eu tive que primeiro fazer um curso de informática para aprender a mexer no computador, ligar o computador, desligar o computador, fazer um monte de coisa, e depois aprender a manipular programas que eram mais complexos, né, que exigem muito mais
da pessoa. E enquanto isso estava acontecendo, eu estava com uma demanda grande de surdos na nossa igreja, é um dos ministérios mais antigos que a gente tem no Brasil, então uma demanda muito grande, e os surdos velhinhos, muito surdo velhinho na nossa igreja, que são apaixonantes, a gente quer ficar agarrado neles o tempo inteiro, que eles são muito carinhosos, muito queridos, mas a gente sabe que aquele sistema que eu estava usando, que eu queria aplicar, já não ia servir mais, já não ia alcançar mais eles, já seria muito difícil eles absorverem aquele conteúdo em glossa ou em qualquer outra forma que eu estava traduzindo a Bíblia. E aí, eu vendo câmera para todo lado na igreja, falei, puxa, a gente podia fazer isso de uma forma mais visual, em vídeo. E um dia eu fui falar numa célula, e eu estava falando na célula que eu tinha esse sonho, que eu tinha esse projeto, e eu não sabia, mas todo mundo daquela célula trabalhava com edição de vídeo. Edição de vídeo e áudio. Ele falou, aí os caras falaram assim, tá, pastor, então quando a gente começa? Eu falei, a gente pode começar, sei lá, sei, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer. No primeiro momento, eu queria fazer um DVD e dar na mão dos velhinhos da nossa igreja. Dos surdos, eram, tipo ali, a gente tem uns 10, 15 surdos velhinhos, eu queria dar para eles terem acesso a esse conteúdo. E os caras falaram, não, vamos colocar na internet para ver o que dá. E esse foi a grande sacada deles, na verdade, não foi minha. Vamos colocar na internet para ver o que dá. E nós já passamos de 500 mil de visualização. Eu sei que é uma coisa muito amadora, ela não usa recursos tecnológicos bons, como, por exemplo, hoje eu vejo o IES fazendo com recursos tecnológicos incríveis, né? O DOT também fazendo com recursos tecnológicos incríveis. Então, seria ali para a comunidade surda a nova Almeida, ainda não atualizada, sabe? A nova Almeida. E aí veio o IES com uma nova Almeida atualizada. Aí veio o DOT com a linguagem de hoje. Então, essa ideia é de colocar, talvez, versões diferentes na mão do surdo me agrada muito, porque na mão do ouvinte a gente tem NVI, NVT, NAA, NTLH, tem um monte de versões que nós podemos comparar. Eu estava falando com o pastor Alex, que também tem apoiado, e é um pastor que está ligado ao DOT. Ele me falou outro dia, você não tem noção, mas a gente consome muito o teu material. Claro, a gente consome o teu material, critica, tem algumas coisas que a gente não vai fazer daquele jeito. Eu falo, graças a Deus, não faça daquele jeito, pelo amor de Deus. Que é uma Senão vai ser reprodução, né? Exatamente, que é uma coisa muito... A tecnologia não estava do jeito que está. Então, começou de uma forma completamente despretensiosa, simplesmente voltada para ajudar um grupo de pessoas bem pequeno, que seriam uns 15, 17 pessoas no máximo, que são os surdos mais velhinhos, que não têm condições de ler, eles não têm condições de ler o português. Então, eu falei, vamos fazer para eles, vamos fazer para esse grupo. E eles colocaram na internet e bombou. Depois eles fizeram um aplicativo. A gente já teve mais de 59 mil downloads do aplicativo. A gente não consegue de jeito nenhum fazer para iPhone. Um monte de gente me manda mensagem: pastor, pelo amor de Deus, faz para iPhone. Eu não tenho no meu celular, porque o meu celular é iPhone. Então eu não tenho esse material. Eu vi o Paulo falar agora, vamos ter aplicativo, viu? O Estevão falar, tem lá no site da Sociedade Bíblica. Então, gente, eu acredito que toda iniciativa, todo recurso que nós podemos utilizar hoje para colocar a palavra de Deus nas mãos do surdo é válido. Foi uma iniciativa despretensiosa e, graças a Deus, eu tenho certeza que teve o seu tempo. Deus usou esse material durante o tempo que ele era talvez o único que tinha nessa época, e Deus abençoou a vida de muitas pessoas, mas a gente precisa de coisa nova, a gente precisa de tecnologia nova, de recursos novos, do surdo fazendo mesmo, que cria uma identificação mais profunda e tal. Então, foi assim que começou a Bíblia em Libras comunicar, sem pretensão de virar uma Bíblia em Libras,
mas acabou virando, acabou tomando proporções que a gente nunca imaginou, na verdade, né? Isso mostra a beleza do reino de Deus, né? É uma coisa que a gente vê na história e vê o tempo todo. São gestos simples, despretensiosos, porque quem faz a obra de Deus é Deus, né? Se a gente se reunisse para planejar essas coisas, nada disso aconteceria. Os nossos Com encontros certeza. quase sempre são sem querer, e as maiores inspirações saem de corações muitas vezes quebrantados, de pessoas enfrentando problemas difíceis, e isso só serve mesmo para engrandecer o nome do nosso Deus, porque todos vocês sabem que quando esse negócio todo acabar, só o nome do Senhor será glorificado. Então, acho muito legal que esses depoimentos mostram como Deus age, nos despertando, né, nos colocando em inquietações. Às vezes Deus nos faz tropeçar e cair em determinados lugares que a gente não esperava que fosse cair, mas ao mesmo tempo, voltando à minha provocação anterior, mostra o tamanho do desafio e o tamanho do espaço que tem para tanta gente, né? Você falou do iPhone, falou da tecnologia, dos computadores, mais contemporâneo, mais pós-moderno do que esse discurso seu não existe, né? Então, é excelente para as novas gerações, né? Que estão conectadas, que estão com a cabeça fresca, que têm acesso a novos conteúdos, a métodos ágeis, turma da arquitetura, da engenharia, da literatura. Então, é um campo vasto e isso é muito positivo, porque aquela ideia da missão que só se faz numa terra longínqua, né? Aquele cara que vai lá vai desaparecer no meio da floresta, que vai perder tudo, que é para poucos, que é o adeus à sua família. Essa ideia que foi plantada em muitos dos nossos corações, né? Eu cansei de assistir congressos e eventos missionários onde a gente era o tempo todo empurrado para a fogueira, né? Você vai morrer, Deus procura a gente que vai morrer. Então, isso faz com que as pessoas recuem. Eu acho muito legal observar nessa live e em outras oportunidades, Deus também nos levando a um outro olhar, a uma outra cosmovisão missionária, né? Missão se faz do computador, se faz de casa, se faz com tecnologia, com novas linguagens e com gente disposta a trabalhar. Muito legal, muito bacana mesmo. E às vezes você tem um estrangeiro ao lado da sua casa, às vezes você tem um vizinho surdo, às vezes você tem um familiar surdo, e é uma pessoa que utiliza uma outra língua, que tem uma outra cultura, e que você pode se aproximar e, então, apresentar o evangelho para essa pessoa. A gente está fazendo, então, essas apresentações, né, de Bíblias em Libras, também, né, de projetos de educação cristã para surdos, e a gente tem um caçula aí de projeto de educação cristã para surdos, que é o Mãos que Ensinam. Até queria aproveitar, então, e mostrar o sinal, né? A gente teve, esses tempos, poxa, não tem um sinal para os Mãos que Ensinam. Daí eu mandei um WhatsApp para os surdos, que eu tenho ali a lista de transmissão. E daí, gente, que eu sempre compartilho os vídeos, falo, o Mãos que Ensinam não tem sinais, qual a sugestão? E alguns surdos me responderam. E o sinal que eu mais gostei, que foi o Alessandro de Campinas, que foi aluno nosso também, do Teolibras, só que eu não conseguia fazer o sinal. Aí falei para ele assim, cara, vamos conversar, porque eu não estou conseguindo fazer o sinal. Daí a gente conversou por vídeo e ele foi me ensinar. Então, Mãos que Ensinam é esse sinal aqui, você abre a mão e compartilha. Nossa! É tipo as coisas que você faz aí, pastor, com as faz mãos, né? em 3 etapas que vai ficar mais fácil. Isso, eu ainda estou em câmera lenta. O Paulo está dizendo que está difícil, o ouvinte vai sofrer para fazer esse sinal. Verdade. Vai dar lerco. Vai dar lerco. Vai, Leclerc, quero ver você fazer. Vai lá, Leclerc. Aqui, então, abre aqui e faz esse, ó.
Eita, nós! Abre e faz Ah, não. isso? Vê se tá Legal. certo. Olha só. Lago? Parece gago. Não. Muito legal. Alguns vão ficar gago. Vão tentar. Eu fiquei tentando. Então, esse Esse é é o para os sinal. mãos que já sabem, né? Não é mãos que Mãos que ensinam, né? ensinam, sinal lindo, amei. Eu também amei esse sinal. Ele é difícil, mas eu achei lindo o sinal, né? Então, assim, eu queria que o Leclerc explicasse, né? Então, foi Deus que colocou isso no coração dele, né? Eu já estou falando por ele. Legal. E explicasse, então, o que é o Mãos que Ensinam. Eu já trabalho há alguns anos, né, com a área de ensino. Não é só nesse campo de acessibilidade que o ensino é frágil, né? O ensino é frágil em todas as áreas, e na área teológica e bíblica é mais frágil ainda. As igrejas contemporâneas, principalmente as igrejas livres, elas têm pouco ensino bíblico. E no seminário, nas salas de seminário, nos últimos 10 anos, a gente tem percebido que os alunos chegam cada vez com menos conhecimento bíblico. Impressionante, né? Ensina-se tudo na igreja, menos Bíblia. Então, eu tenho desenvolvido alguns projetos, um deles em parceria com as edições Vida Nova, que são congressos de teologia gratuitos, no Rio de Janeiro, principalmente, oferecendo acesso ao melhor da teologia. E em 2012 eu criei um projeto chamado Oficina da Palavra, que é ensino bíblico, que a gente tinha um slogan, né, que é sem crise e sem pressa. Então, é ensinar a Bíblia com clareza, para que todos possam ter acesso, todos possam aprender, estudar, num tempo de tanta escassez. A gente tem um trabalho que já acontece há mais ou menos 10 anos. Temos um canal no YouTube, que já apareceu aqui na legenda, youtube.com/Oficina da Palavra. Agora a gente trabalha em parceria com essa igreja que está sendo plantada em Campo Grande, que é a Verdade e Graça, onde essa live está acontecendo. Tem um site que vai ser lançado, e eu comecei com a Daniele um projeto novo, que é exatamente ensinar a Bíblia com tradução simultânea em Libras. Então, um trabalho muito legal, expositivo, lento, porque a gente não tem a menor pressa, ensinando a Bíblia texto por texto, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e aí a pessoa, em vídeos pequenos, de 6 minutos, 7 minutos, 9 minutos no máximo, tem um aprendizado teológico consistente, contextualizado, traduzido e pode ser aplicado na vida dela. Então, eu conheci a Daniela na Fabapá, nós estudamos juntos. Além de ter sido minha professora de Libras, a gente foi colega de seminário, né? Fizemos mestrado juntos em teologia, e aí nasceu no nosso coração esse desejo. Lá no canal do YouTube, a gente já tem mais de 20 vídeos do estudo do livro de Apocalipse, com tradução em Libras, que eu perguntei para ela, vamos começar por onde? E ela falou assim, começaram bem, hein? Por Apocalipse. Pois é. E semana que vem a gente vai começar o estudo do livro de Êxodo também. Então, são vídeos pequenininhos, já fica aqui para quem quiser depois entrar lá e compartilhar. E o mais bacana da Oficina da Palavra é que tudo que a gente posta lá é de graça, é tudo de graça, para que as pessoas possam aprender, ouvir, estudar e compartilhar a fé. Então, é muito legal entrar nesse campo agora, que é um campo difícil, vocês já testemunharam aqui, pouco material, poucos obreiros. Eu não domino a linguagem de Libras ainda, né? Estou aprendendo com a Daniele, mas eu posso contribuir de alguma forma, que é mais ou menos o que a gente está falando aqui na live. Então, eu entro com as aulas, a Daniele entra com a tradução, e tem sido muito gratificante, e vai ficando o conteúdo aí disponível para quem quiser aprender, para quem quiser estudar. Quanta gente diz, né? Eu não consigo estudar porque eu não tenho dinheiro, não tem seminário, lá na igreja não tem. Então, agora é só você acessar lá o YouTube, de graça para você estudar. Verdade. Quanto pedir aí, Leclerc, você trocar o intérprete, é sempre só eu, sempre eu
junto com você, né, nos vídeos, não precisa trocar. Agora aprender a trocar precisa. Porque o intérprete fica cansado, é verdade. E, na verdade, gente, assim, foi um bate-papo muito bacana, tem sido bem bacana. O pessoal tá aí aguentando, tô vendo aqui no Facebook. Achei maravilhoso o comentário deixa eu ver o que eu acho aqui. A pessoa falou aqui, a Elianai, sobre o sinal Mãos que Ensinam. O intérprete que lute para fazer esse sinal, né? O intérprete que lute. Então, assim, muito bacana. No Brasil, a gente tem, né, em torno de 9 milhões de surdos. É muita gente, né? É uma nação, é um povo, é um país dentro de outro país. É muita gente que precisa ter esse acesso, então, à palavra de Deus, ter acesso ao conteúdo de estudo com a palavra de Deus. A Fernanda aí, de Rio Bonito, que legal, Fer. Então, a gente precisa despertar as pessoas sobre essa realidade que nós estamos vivendo hoje e que, sim, como o Leclerc disse, de despertar, então, as pessoas, seja... o Leclerc aprendeu lá Libras básico na faculdade, né? Teve uma coisinha ali e, tipo assim, não, quero ajudar, vou ajudar. Então, de repente, você sabe aí na parte da tecnologia, na parte de edição, eu estou precisando aí de gente para ajudar na parte de edição. Então, entre em contato com a gente. Você é no outro canto do Brasil, entre em contato com a gente, abençoa a gente. Eu não sei Libras, você vai aprendendo um pouquinho, vez ou outro ensina. Hoje mesmo já vou dar outra aula para o Leclerc. Não é linguagem de sinais, é língua de sinais, Leclerc. Você falou agora há pouco linguagem. Ainda sou um aluno, Você ia reclamar da professora, hein, Leclerc? Você falou isso, ia reclamar da professora. Para você ver como é que eu tenho coisas para reclamar. Não vou falar nada porque ela já me defendeu, eu vou ficar quieto. É um aprendiz, mas estamos aí, né? Todos nós somos aprendizes. Gente, tinha outras questões aqui, né, no roteiro, mas a gente já está indo para 1h30 de live. Eu sei que já tem gente falando assim, tô amando, tá muito legal. Diga, fala, pode falar. Então, Novo Testamento em Libras já é possível baixá-lo. Então, eu vou avisar, anota aí. Em setembro, mês de setembro, no dia 25, o aplicativo, então, o livro de João, ele vai estar finalizado para baixar no aplicativo. Só João, o Evangelho de João. Então, avisa aí, comunidade surda, dia 25 de setembro, João vai estar disponível no aplicativo. Então, será comemorar o dia do surdo, né? Comemorar o dia do surdo com o João para baixar. Legal. Daniele, vamos aproveitar que a gente está com 1h30 para o pessoal já se despedir, né? E deixar o convite para o pastor Adoniran, pastor Paulo e pastor Estevam. Aproveitar para a gente marcar outra live já. Né? Bem, vocês topam, gente? Mais uma live aí, o pessoal está no Facebook, né? Vamos deixar a sessão da tarde de lado e vamos... Essa live ela vai servir para despertar, né? Ela vai repercutir agora nos canais, tanto nos meus canais como nos canais da Daniele, nos canais de vocês, e aí é legal a gente ver as necessidades das pessoas, né? As demandas, as perguntas
e a gente faz a outra para oferecer respostas, oferecer caminhos, vai ser muito bom. Bacana, muito legal. E fica então essas outras provocações aqui que eu tinha deixado, essas outras questões, né? Já, quem sabe, para a próxima live, né? Que a gente tiver, que tem muito pano para manga aí, tem O muita pessoal coisa. está falando aqui, ó. Sim, outra live. Falando? Sim. Quero outra Legal. logo, quero outra logo, delícia. Viu? Que legal. Oi, Anne. Ah, muito bom, gente, muito legal. Então, queria encerrar essa live de hoje, de ter uma oração, né? Encerrarmos, então, essa live com uma oração. Gostaria de pedir ao pastor Estevão, então, que estivesse orando nesse momento, agradecendo ao Senhor pelo que ele tem feito até esse momento, né? E pedir mais trabalhadores, porque necessitamos, né? Os campos estão aí, brancos, precisando de trabalhadores surdos, trabalhadores intérpretes, trabalhadores que não sabem Libras, mas têm amor pela obra e tudo isso. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que passamos juntos aqui. Privilégio poder falar acerca da tua palavra, do teu reino, e mais ainda, Deus, da tua palavra para alcançar a comunidade surda aqui no Brasil. Os campos estão brancos, nós sabemos disso. O Senhor já tem nos falado há muito sobre isso. Mas também, Deus, nós compartilhamos e entendemos aqui a grande necessidade de mais trabalhadores. E pedimos para que o Senhor, que é o dono da seara, envie trabalhadores para esta seara, Pai. Cada um desses projetos, que não são nossos, é teu, precisa de ferramentas para serem usadas pelo Senhor. Que o Senhor envie, então, Pai, as ferramentas, os teus servos, aqueles que se dispõem a esse chamado, para te servir junto à comunidade surda. Ajuda, Senhor, de forma que possamos entender o teu propósito e prosseguir, ó Deus, dentro da tua vontade. A cada dia, elimina o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade dos projetos que são seus. E ajuda-nos a ter sensibilidade e percepção daquilo que o teu Espírito Santo quer nos conduzir, nos orientar, para que seja feita a tua vontade, Pai. Aviva, Senhor, a comunidade surda do Brasil. Amém. Capacita, ó Deus, cada vez mais os líderes que estão à frente desse trabalho, a exemplo do próprio pastor Paulo, que o Senhor possa estar cuidando dele, abençoando a vida dele, e tantos outros pastores surdos, que isso possa crescer, ó Deus, e que os seminários do Brasil possam abrir, ó Deus, esse entendimento, e capacitem e habilitem, ó Deus, os teus servos para pastorearem a sua própria comunidade, Pai. Ajuda-nos a continuarmos simplesmente como essa ponte de bênção, ó Deus, a esse povo que o Senhor tanto ama. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos assim, apenas ferramenta nas tuas mãos. Porque nós sabemos que ferramenta não tem vontade própria. E é o Senhor quem segura em nós e nos conduz. Faça isso, ó Deus, continuamente sobre nossas vidas, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada um dos nossos irmãos. Estão junto conosco nesse período, aprendendo, nos ensinando, nos desafiando, ó Deus, e juntos fazendo com que o teu reino cresça. Obrigado, Pai, por tudo isso que o Senhor tem feito. E ajuda-nos a continuarmos perseverantes, Pai, mesmo diante dos desafios que se levantam diante de nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de vocês, né, dispor isso, o tempo de vocês, conseguimos conciliar nossas agendas, né, obrigada aí, professor Leclerc, pela ideia, pela, né, motivação aí, e obrigada a vocês que estavam nos assistindo até agora, não deixe de compartilhar essa live, mostra para os seus líderes, né,
para que eles, né, se sintam, então, motivados com tudo isso. Não sei se alguém quer dar uma despedida aí. Eu quero pedir para a Dona Irã me cadastrar naquele WhatsApp lá dele, que ele fica sacudindo. Coloca lá, Dona Irã. E também foi bom ver a Dona Irã, porque a gente morando aí tão perto, já faz quase um ano que eu não encontro com esse cidadão aí. Olha, muito bom revê-la, Dona Irã. Conhecer o pastor Paulo, conhecer os irmãos. Obrigado, viu, pela oportunidade de estar junto com vocês. Pastor Estevão, qual desses instrumentos aí atrás você toca? Ou é só cenário mesmo? Na verdade, eu toco em todos, mas não toco todos. Eu estou no quarto do meu neto. Então, ele que é o músico. Ele que manda nas coisas aqui. Eu falei assim, olha, você tem que se ausentar do seu quarto agora, porque isso não te pertence por algumas horas, né? Ele toca guitarra? Guitarra, baixo, ele está com 16 anos, está aprendendo, né? Mas está aprendendo assim. Fala para ele se inscrever no canal e assistir a live que a gente fez ontem com o João Alexandre. Olha, sensacional. João Alexandre, beleza. Tá bom? Vou passar a dica para ele. Alô. Quero agradecer a todos os irmãos aí a disponibilidade e que seja apenas um passo, né, num longo caminho de trabalho em conjunto. Você vê que nós não estamos juntos, né, não estamos nos mesmos lugares, mas a tecnologia faz esses milagres, né? Então, glória a Deus por isso, que a gente possa trabalhar bastante aí, ajudar e cooperar o máximo que a gente puder com a obra de Deus. Obrigado, amigos. Obrigado, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, Daniele. Obrigado aos nossos intérpretes, né? Poxa. Obrigada. Ralaram a beça hoje ainda. Como é que é o monte que ensina, Daniele? Fecha fazendo o sinal aí que eu quero ver. Olha, entortou a intérprete, viu? Obrigado. Um abraço. Valeu.